Imagine um cenário de pura tensão. Um rei poderoso, governando sobre um império imenso, cercado de conselheiros invejosos e cheio de regras rígidas. Em meio a isso, existe um homem fiel, corajoso e dedicado a Deus, chamado Daniel. Essa é a base da história que vamos explorar hoje. Daniel na Cova dos Leões. Essa narrativa bíblica, registrada no livro de Daniel, capítulo 6, é uma das mais conhecidas e impactantes da Bíblia, porque mostra a força da fé diante da perseguição e o livramento milagroso de Deus. Então, se você quiser aprender tudo sobre como Daniel enfrentou uma das maiores provações de sua vida e ainda saiu ileso, fique comigo até o final desse vídeo, porque a cada parte dessa história vamos extrair lições preciosas que podem transformar a maneira como você encara seus próprios desafios diários. Para entender a história, precisamos voltar ao contexto histórico. Daniel era um jovem israelita levado cativo para a Babilônia durante o reinado do rei Nabucodonosor. Mesmo em terra estrangeira, ele manteve sua fidelidade a Deus e, por isso, foi abençoado com sabedoria e inteligência acima da média. Com o tempo, Daniel ganhou destaque entre os sábios do reino e acabou sendo nomeado para posições de grande autoridade, primeiro na Babilônia e depois no Império Medo-Persa, quando o rei Dário assumiu o trono. Essa promoção, no entanto, despertou inveja em muitos governadores e líderes locais, que não aceitavam ver um estrangeiro em uma posição tão privilegiada. É aqui que a trama da Cova dos Leões começa a se desenrolar, mostrando que nem sempre todos ficam felizes com o sucesso e a retidão de alguém. Esses homens invejosos decidiram bolar um plano para derrubar Daniel. Eles sabiam que ele era fiel às leis do reino, mas ainda mais fiel às leis de Deus. Então, se quisessem prejudicá-lo, precisariam criar uma situação em que sua fé se tornasse uma armadilha. Foi assim que eles convenceram o rei Dário a assinar um decreto que dizia que, durante 30 dias, ninguém poderia orar a nenhum deus ou homem, a não ser ao próprio rei. O que eles não esperavam é que Daniel não tinha medo de decretos humanos quando se tratava de manter sua comunhão com Deus. Assim que a lei foi assinada, Daniel continuou sua rotina de oração, como fazia todos os dias. 3 vezes ao dia, ele se ajoelhava diante de sua janela aberta, voltada para Jerusalém, e falava com Deus. Ele não se escondeu, não mudou seus hábitos e não deixou que a pressão da lei o fizesse abandonar sua fé. Claro que os inimigos de Daniel estavam apenas esperando por isso. Eles o flagraram orando e correram até o rei para acusá-lo. Foi então que Dário percebeu a armadilha. Ele gostava de Daniel e reconhecia sua lealdade, mas não podia revogar a lei que ele mesmo havia sancionado. Preso pelas próprias regras, o rei se viu obrigado a mandar Daniel para a Cova dos Leões, embora seu coração estivesse aflito e cheio de preocupação. Naquela noite, Dário não conseguiu dormir. Enquanto Daniel era levado para a cova, o rei lhe disse: "O seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre." Era um desejo de esperança, mas também uma confissão de impotência diante da situação. Daniel foi lançado na cova e uma pedra foi colocada na entrada, selada com o anel do rei. Imagine a cena. Um homem sozinho, em meio a feras famintas, sem nenhuma chance de escapar humanamente. Qualquer um pensaria que era o fim. Mas é justamente nesse ponto da história que o poder de Deus se manifesta de forma extraordinária. Durante a noite inteira, algo sobrenatural aconteceu. Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões. Eles permaneceram ao redor de Daniel, mas nenhum deles ousou tocá-lo. Enquanto isso, o rei Dário, no palácio, jejuava e se recusava a ouvir música ou qualquer distração. Seu coração estava tomado pela angústia. Ao amanhecer, ele correu até a cova dos leões e, com voz aflita, chamou por Daniel. "Servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões?" E então, para sua surpresa e alegria, uma voz respondeu lá de dentro. Era Daniel, vivo e intacto, dizendo que Deus havia enviado o seu anjo e que nada lhe havia acontecido porque foi considerado inocente diante dele e diante do rei.
O milagre deixou todos espantados. O rei imediatamente ordenou que tirassem Daniel da cova, e, para provar que sua sobrevivência era realmente obra de Deus, a Bíblia diz que não se encontrou nele nenhum ferimento. Em seguida, o rei Dário fez justiça, mandou lançar na cova aqueles que tinham tramado contra Daniel, e desta vez os leões não hesitaram em atacar. Foi uma demonstração clara de que Deus havia protegido Daniel de forma sobrenatural. Depois desse episódio, o rei escreveu um decreto a todas as nações do império, reconhecendo a grandeza do Deus de Daniel, declarando que ele é o Deus vivo, que permanece para sempre e cujo reino jamais será destruído. A história de Daniel na cova dos leões não é apenas sobre um milagre antigo, mas sobre princípios que atravessam os séculos. Primeiro, ela nos ensina sobre fidelidade. Daniel poderia ter cedido à pressão, poderia ter orado em segredo ou simplesmente parado por 30 dias, mas ele não negociou sua fé. Segundo, nos mostra que confiar em Deus é a maior segurança que podemos ter, mesmo quando todas as circunstâncias parecem desfavoráveis. Terceiro, vemos que a justiça divina sempre prevalece. Os que planejaram o mal acabaram caindo na própria armadilha. Por fim, entendemos que a fé verdadeira não é apenas uma prática religiosa, mas uma relação viva com Deus que se mantém firme em qualquer situação. Por isso, ao final dessa história, a grande lição que fica é: a fé que não se abala é a fé que testemunha. Daniel não sabia como Deus o livraria, mas sabia em quem confiava. Essa confiança inabalável é o que inspirou reis, impérios e continua inspirando gerações até hoje. Se você também enfrenta covas de leões na sua vida, problemas, pressões e injustiças, lembre-se que Deus é capaz de fechar a boca de qualquer fera que tente te destruir. Ele continua sendo o mesmo Deus que agiu em Daniel e continua pronto para agir em sua vida quando você se mantiver fiel.